toda a interpretação baseada na psicologia consciencial, ela tem um foco no interior do ser humano. Os personagens da parábola, eles não são pessoas dentro dessa abordagem, são, na verdade, movimentos psicológicos dentro de nós. Então, nós temos movimentos psicológicos semelhantes ao filho pródigo, nós temos movimentos psicológicos do filho pródigo voltando para a casa do pai, e o movimento psicológico do filho mais velho, que fica perto da casa, conforme nós veremos. Então, vamos ao primeiro versículo, a parábola, ela foi anotada por Lucas no capítulo 15, versículos 11 a 32. Como eu disse inicialmente, essa é uma parábola que trata do sentido existencial, o sentido profundo da vida. Jesus começa dizendo: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Então vamos primeiramente refletir quem é esse homem que tinha 2 filhos. Quem é o homem? Quem são os 2 filhos? O homem, nessa parábola, representa Deus, o Criador da vida, o nosso Pai que está nos céus, como Jesus nos ensinou. E os 2 filhos representam a humanidade toda, e, como eu disse, dentro da visão da psicologia consciencial, tendências que nós trazemos dentro da nossa intimidade, a forma de agir frente à vida. Continuando, Jesus disse: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, neste versículo, nós temos o filho mais moço, que simbolicamente representa uma inexperiência frente à vida. Temos o filho mais novo, representa uma inexperiência frente à vida, e o filho mais velho, uma pessoa mais experimentada, que já viveu mais e que tem maiores condições de perceber a vida. Então, Jesus fala que o filho mais moço, ele pede a parte da herança que tem o direito. E ele repartiu por eles. Vejamos, aqui é um detalhe muito importante na parábola, o plural. O filho mais novo é que pede a herança, mas o pai reparte para os 2, porque não seria justo só dar a herança para um dos filhos. O outro também tem a mesma herança do filho mais novo. E dentro da visão consciencial, qual é a maior herança que o nosso Pai nos oferece, o nosso Criador, Deus, nosso Pai, nos oferece? A maior herança nós trazemos na nossa própria consciência. Existe um código moral de leis. Esse código moral de leis é uma diretriz segura para nos proporcionar a felicidade. Há todas as indicações para que nós exercitemos virtudes para cumprir esse código moral. Quando nós estamos em sintonia com esse código moral de leis, por meio da prática de virtudes, nós somos felizes. Quando nós nos afastamos desse código moral, nós nos tornamos profundamente infelizes. E a parábola vai mostrar muito bem isso. Então, quando o filho mais novo pede parte da herança, ele está pedindo apenas uma parte dessa maior herança, que é o código moral de leis. Que parte é essa? A lei de liberdade. Então, ele pede o acesso à lei de liberdade como ele gostaria de realizar. Ele gostaria ele já tinha ouvido falar que havia terras longínquas
numa terra longínqua, longe da casa do pai, havia muito prazer, muita coisa para fazer, e ele pede para o pai a liberdade de escolha. Então, a liberdade de escolha, a lei de liberdade, é uma lei que todo ser humano tem direito. Por isso, Jesus fala que o Pai repartiu por eles no plural. Todo ser humano, ele traz em si a lei de liberdade. Na verdade, o Código Moral de Leis é um código com muitas leis. A lei maior de todas é a lei de amor. A lei de liberdade é uma das leis que nós podemos utilizar. Nós podemos utilizar da lei de liberdade em sintonia com as demais leis, especialmente com a lei de amor, ou usar só a lei de liberdade. Então, aqui na parábola, Jesus vai mostrar o filho pródigo usando só a lei de liberdade, sem conexão com a lei de amor. Então, o que acontece com o ser humano? Então, como o filho pródigo, ele representa o ser humano ainda inexperiente, ainda ignorante da realidade da vida, nós podemos usar a lei de liberdade sem sintonizá-la com a lei de amor? Sim, podemos. Só que é aquela questão. Nós somos livres para fazer escolhas, responsáveis pelas escolhas feitas, e todas as escolhas terão consequências. Não temos como fugir desses 3 níveis. São 3 leis, na verdade. Lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito ou lei das consequências, lei do retorno. São sinônimos, lei do retorno, lei das consequências ou lei de causa e efeito. Então, o que acontece quando o filho mais novo pede parte da herança? Ele pediu o acesso à lei de liberdade sem sintonizar com a lei de amor. Isso vai ficar mais claro nos próximos versículos. Vamos ver o próximo versículo. Jesus diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então, o que simboliza esse versículo? Nós temos aqui o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Nós já vimos que o filho mais novo significa aquele que não tem tanta experiência de vida. Ajuntando tudo significa juntando todas as suas crenças, tudo aquilo que ele acreditava, tudo que ele tinha dentro de si, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E Jesus também diz que ele foi poucos dias depois, não foi imediatamente. Então, no primeiro momento, ele hesitou se ele ia para a terra longínqua ou não. Mas ele pensou, ajuntou todas as crenças, ele acreditava que na terra longínqua ele seria feliz, ele estaria muito bem e iria sentir muito prazer de estar nessa terra longínqua, e ele ajuntou tudo e foi para a terra longínqua. Qual que é o sentido profundo, dentro da visão da psicologia consciencial, ir para a terra longínqua? Vejamos uma terra longínqua, longe da casa do pai. A casa do pai, na parábola, dentro da visão da psicologia consciencial, representa a consciência do espírito, a consciência do ser. Então, ir para a terra longínqua é ir para um processo de distanciamento das próprias leis na consciência. Ele usa uma lei, por isso parte da herança, a lei de liberdade, para se afastar das demais leis, especialmente da lei de amor, da lei de compaixão, da lei de permissão, enfim, de várias leis, a lei do trabalho, a lei de evolução, são várias leis que ele foge, que ele se afasta indo para a terra longínqua. Todas as vezes que nós
de alguma maneira, agirmos assim, nos afastarmos do conjunto de leis que existe na nossa consciência, no código moral, nós vamos desperdiçar a herança, nós vamos desperdiçar os recursos, porque a maior herança é o código moral de leis, mas a fazenda representa todos os recursos que Deus nos oferece para evoluir e crescer. Nós temos uma família, nós temos bens de maiores ou menor intensidade, nós temos uma série de recursos para viver bem, para viver aprendendo e evoluindo por meio desse aprendizado. Então, o que acontece aqui? Ele desperdiça a fazenda porque ele passa a viver de forma dissoluta, ou seja, ele passa a viver dissolvendo os recursos que ele recebeu de Deus. Quando nós temos esse movimento de nos afastarmos do código moral de leis, praticando ações que afrontam a nossa relação com a lei de amor, nós vamos entrar nesse movimento dissoluto. O dissoluto aqui não significa necessariamente questões puramente sexuais, puramente materiais, mas de dissolver toda oportunidade existencial que é de aprender. Todos nós estamos no mundo, estamos aqui neste mundo, neste corpo, para aprender, para evoluir, para trabalhar em função do desenvolvimento das virtudes dentro de nós. Então, como o filho mais novo ele vai para uma terra longínqua, o que ele faz? Ele se afasta ele se afasta do exercício maior, do trabalho maior que nós somos convidados a exercitar, que é o exercício de virtudes no nosso dia a dia. Todos nós somos convidados a exercitar virtudes. Quando nós não fazemos isso, nós dissolvemos as oportunidades que a vida nos oferece. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Vejamos que aqui Jesus fala dele gastar tudo, ou seja, dissolver todos os recursos, e todas as vezes que nós dissolvemos os recursos para aprender e evoluir por meio desse esforço de desenvolvimento de virtudes, nós vamos entrar num processo de fome. Então, naquela terra longínqua, começou a haver todo um processo de fome. Então, a fome é exatamente a ausência de sentido existencial. Por quê? O grande objetivo da vida é o de nós nos tornarmos felizes por meio do exercício constante das virtudes dentro de nós, fazendo esse trabalho íntimo de desenvolver virtudes, cumprindo o código moral de leis, nos tornando pessoas que nos amamos e amamos o próximo como a nós mesmos. Então, como ele estava lá numa terra longínqua, ele começa a padecer necessidades, passando fome. Aqui, simbolicamente, nós temos o primeiro nível da ausência de sentido existencial, que é o vazio existencial. Essa fome aqui não é biológica, propriamente dita. É a ausência de sentido que vai gerar um vazio existencial. Vejamos que ele está longe da casa do Pai. É na casa do Pai que nós vamos sentir a alegria de viver. É em contato com a nossa consciência na casa do Pai, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais da casa do Pai, é que nós vamos sentir o banquete da vida, que nós vamos ser o banquete da vida. Longe da casa do Pai, nós vamos sempre entrar num processo de ausência de sentido existencial
E aqui nós temos a representação do vazio. Há um vazio muito grande. Todas as vezes que nós nos afastamos do código moral de leis, da prática de virtudes que nós temos o dever de praticar todos os dias, é o maior trabalho que nós temos a desenvolver, nós vamos padecer necessidades, nós vamos entrar num processo de ausência de sentido. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então, esse versículo aqui é muito interessante. Para entender simbolicamente as parábolas do Evangelho, é muito importante que a gente se reporte ao momento em que ela foi proferida e para o povo que foi proferida, para, a partir daí, termos o símbolo decodificado de uma forma mais próxima da realidade profunda que Jesus quis ensinar. Então, quem é um dos cidadãos daquela terra? Jesus fala de um dos cidadãos daquela terra e que mandou para os seus campos apacentar porcos. Lembremos que o porco, para o judeu, era um animal imundo que Moisés tinha proibido, porque quando os hebreus estavam no Egito, eles comiam carne de porco, e naquela época o porco ele comia fezes, ele era um animal que vivia ao relento e comendo o resto de alimentos, fezes e tudo mais, e gerava muitas doenças. Moisés, como um bom legislador, e para facilitar o trabalho dele, ele colocou o porco como imundo e impedindo que o judeu não podia comer carne de porco, com objetivo mais sanitário do que propriamente biológico, mas para evitar que houvesse as doenças que o porco era vetor, e ainda é até hoje, em criações rústicas de porco, isso acontece. Então, saindo do símbolo, vindo para a realidade, apacentar porcos é o trabalho mais abjeto que um judeu pode fazer. Então, é nesse contexto que nós vamos entender o significado aqui desse versículo. Então, Jesus fala que o filho pródigo ele foi para um dos cidadãos daquela terra. Vejamos que ele está numa terra longínqua e ele busca um dos cidadãos daquela terra. Quem é esse cidadão? Esse cidadão não é uma pessoa, é um sentimento. É o segundo nível da ausência de sentido. Chama-se autoabandono. Em vez do filho voltar para a casa do pai, onde ele sabia que havia abundância, o que ele faz? Ele tenta apacentar os seus porcos, entre aspas, ele tenta se libertar dos conflitos. Aqui nós estamos vendo ele longe da casa do pai, entrando num profundo conflito existencial. Todas as vezes que nós nos recusamos a cumprir o código moral, a desenvolvendo as virtudes, nós entramos num conflito consciencial. Então, apacentar porcos significa resolver os nossos conflitos. Só é possível resolver os conflitos lá na casa do Pai. Nós vamos ver claramente isso na parábola. Então, o que ele faz? Ele busca ir para o campo. Campos aqui representa um movimento de superficialidade. Então, de forma superficial, ele tenta resolver os conflitos lá na terra longínqua. Não é possível resolver conflitos da mesma forma que nós produzimos os conflitos. Vejamos que ele produziu o conflito quando ele usou a lei de liberdade para se afastar das demais leis, especialmente da lei de amor, para não fazer o esforço de desenvolver virtudes, porque desenvolver virtudes dá trabalho. Então, quando ele faz isso, ele começa a padecer necessidades, entra numa fome, que é o vazio existencial, e aí ele busca o cidadão daquela terra tentando resolver o conflito, mas ele vai se aprofundando na ausência de conflito.
Ele vai para o segundo nível de ausência de conflito, que é o autoabandono. Logo em seguida, Jesus diz o seguinte: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então vejamos aqui, temos outros símbolos importantes. Encher o estômago com as bolotas, com a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Simbolicamente, aqui, se nós formos levar ao pé da letra, não faz sentido. Como que um trabalhador braçal pode não ter nenhum alimento dos animais que ele cuida? Ele desmaiaria em cima dos porcos, em vez de cuidá-los. Na verdade, aqui, nada disso é ao pé da letra, sempre é simbólico. Então, ele desejava preencher-se, ou seja, dar um sentido à sua vida, mas como que ele desejava dar um sentido à sua vida? Ainda lá na terra longínqua, ainda num processo de afastamento da casa do Pai. Então aqui nós temos o terceiro nível de ausência de sentido, que é o auto-isolamento. Quando Jesus fala, e ninguém lhe dava nada, porque nós não temos como receber auto-amor dos outros, nós não temos como receber auto-acolhimento amoroso dos outros, de nenhuma pessoa, somente de nós mesmos. Então, quando a pessoa está na terra longínqua, ou seja, está afastada do código moral de leis na sua consciência, ela vai entrando cada vez mais num vazio existencial, vai aprofundando no abandono existencial e vai se isolando da própria essência divina que é. A casa do Pai representa a consciência que é o núcleo mais profundo da própria essência divina que somos. Então ele está afastado disso. Ele está afastado tentando apacentar porcos, tentando resolver os seus conflitos, mas não consegue. Então ninguém pode lhe dar nada nessa situação e ele entra no auge da ausência de sentido. Então, ausência de sentido, repetindo, vazio existencial, abandono existencial e isolamento existencial. Então, quando ele chega nesse vazio intenso, nessa ausência de sentido intensa, esse isolamento da própria essência divina, acontece um fenômeno, que é a dor e o sofrimento que isso gera. A dor e o sofrimento, cedo ou tarde, vai fazer com que o ser possa transformar a sua vida. Não tem como a pessoa ficar eternamente nessa ausência de sentido.